Em outubro de 2022, o dedicado especialista em recuperação e conservação de documentos históricos, Lucas Almeida, estava imerso em seu trabalho rotineiro em seu ateliê tranquilo, localizado no charmoso e histórico bairro do Bexiga, em São Paulo. Era uma tarde típica, com o burburinho da cidade filtrado pelas paredes do antigo edifício, quando uma encomenda inesperada chegou, quebrando a habitual quietude do lugar. Uma cliente de idade avançada, Dona Cecília Noronha, de 84 anos, adentrou o ateliê, carregando com extremo cuidado um pesado álbum de fotografias de família. O objeto, visivelmente castigado pela ação implacável do tempo e da umidade, estava em avançado estado de deterioração, com suas páginas grudadas e as imagens ameaçando desintegrar-se. Entre as fotografias em tons de sépia, desbotadas e frágeis, havia um retrato de casamento particularmente antigo, datado de 1905. Dona Cecília, com uma voz embargada pela emoção e pela gravidade do pedido, expressou seu desejo urgente. Aquela imagem específica deveria ser minuciosamente restaurada e digitalizada com a mais alta precisão, pois seria a peça central de um livro de memórias que seus netos estavam preparando sobre a história da família. Lucas, acostumado a lidar com relíquias do passado, considerou inicialmente o trabalho como um serviço técnico padrão. Fotografias de casamentos da elite cafeeira paulista do início do século XX eram uma constante em seu laboratório. Com a delicadeza que sua profissão exigia, ele posicionou a fotografia original, que mal se sustentava em sua estrutura de papel, sob o scanner de alta resolução e iniciou o lento e meticuloso processo de digitalização. A imagem revelava um casal jovem, posando com a formalidade e a rigidez típicas da época, em um cenário que simulava um elegante jardim de inverno em um estúdio fotográfico. O noivo, em um terno escuro e impecável, com um bigode bem aparado e uma postura que emanava confiança e controle. A noiva, envolta em um elaborado vestido de seda branca, adornado com mangas bufantes de renda e um véu ricamente bordado, segurava um leque de plumas e madrepérola junto ao peito. Seus olhos, no entanto, não estavam focados na câmera, mas ligeiramente desviados, fixos em um ponto no chão, conferindo à sua expressão um ar de profunda melancolia ou apreensão. Era um retrato que, à primeira vista, celebrava a opulência da Belle Époque paulistana. Nada na superfície da imagem parecia fora do ordinário ou digno de nota especial. Entretanto, quando Lucas transferiu a imagem digitalizada para o monitor de alta definição e começou a ampliar as diferentes seções para iniciar o trabalho de limpeza e restauração de manchas de fungos e arranhões, um detalhe minúsculo e inesperado, quase imperceptível a olho nu, capturou sua atenção de forma perturbadora. Na mão direita da noiva, que segurava o leque fechado com uma força que parecia desproporcional à leveza do objeto, havia algo que brilhava discretamente na ponta inferior da estrutura. Não era o acabamento habitual de madrepérola ou um ornamento de luxo esperado. Era uma ponta metálica, fina e com um brilho inquietante, que se projetava para fora da base do leque, habilmente camuflada entre as delicadas rendas da luva de seda que cobria a mão da jovem. Lucas, movido por uma curiosidade crescente e uma sensação de estranheza, aproximou ainda mais o zoom da imagem, utilizando todos os recursos do software, e então sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquele objeto, ele concluiu com certeza, não era apenas um acessório de moda. Antes que possamos mergulhar mais fundo nesta história intrigante e perturbadora, que esteve velada por mais de um século, se você é fascinado por mistérios históricos que revelam verdades ocultas e muitas vezes incômodas sobre o nosso passado, então inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas investigações. E por favor, me diga nos comentários, você já sentiu alguma vez que uma fotografia antiga em sua casa guarda um segredo que nunca foi contado? Lucas, sentindo a urgência da descoberta, ligou para Dona Cecília Noronha imediatamente. A senhora tem informações mais precisas sobre a identidade dessas pessoas na fotografia? Perguntou ele, esforçando-se para manter a calma em sua voz e não alarmar a idosa senhora. São meus avós maternos,
respondeu ela com a voz embargada pela emoção e pela evocação da memória. Chama-se Antônio Ramos e Sofia Albuquerque. Casaram-se em 1905, aqui mesmo em São Paulo. Por que a pergunta, meu jovem? Lucas hesitou por um momento, ponderando sobre a melhor forma de explicar sua descoberta sem causar um choque desnecessário. Encontrei um detalhe bastante inusitado durante o processo de restauração da foto. A senhora teria disponibilidade para vir até meu ateliê amanhã? Gostaria muito de lhe mostrar algo que acredito ser de grande importância para a história de sua família. Quando Dona Cecília chegou ao ateliê na manhã seguinte, seu semblante refletindo uma mistura de curiosidade e apreensão, Lucas já havia preparado uma série de ampliações digitais da fotografia, focadas especificamente nas mãos da noiva. Na tela grande e nítida do computador, o detalhe antes sutil agora estava cristalino e inegável. Entre os dedos da noiva Sofia, parcialmente coberto pela renda de sua luva e habilmente oculto na ponta inferior do leque, havia uma lâmina fina de metal, semelhante a um estilete, projetando-se da estrutura do objeto. Era um mecanismo artesanal, engenhosamente integrado ao leque. Dona Cecília, ao ver a imagem ampliada, ficou pálida. Suas mãos, envelhecidas e marcadas pelo tempo, tremeram levemente enquanto ela se agarrava ao braço da cadeira. "Meu Deus do céu!" murmurou ela com a voz quase inaudível. Então as histórias de vovó Alice não eram apenas superstições antigas. Lucas olhou para ela confuso, incentivando-a a continuar. "Que histórias, Dona Cecília?" A senhora idosa respirou fundo, como se estivesse prestes a desenterrar um segredo guardado por mais de um século de silêncio e discrição. "Minha avó, Alice Albuquerque, irmã de Sofia, sempre contava uma história peculiar sobre o dia do casamento de sua irmã. Ela dizia que Sofia não entrou na igreja apenas com seu buquê e seu terço, mas com uma garantia de vida escondida. Nós, as crianças, sempre pensamos que era uma metáfora, uma forma poética de falar sobre a coragem da mulher naquela época. Nunca, em toda a minha vida, imaginei que a garantia fosse algo tão concreto e perigoso." Lucas, que além de sua expertise em restauração, também possuía uma formação sólida em história social e colaborava ocasionalmente com museus locais, percebeu que havia tropeçado em algo muito mais significativo do que uma simples restauração fotográfica. Aquela fotografia e o objeto nela contido poderiam ser a prova material de uma prática que era apenas sussurrada em círculos acadêmicos. Ele sugeriu que procurassem a doutora Olívia Santos, uma renomada historiadora de uma universidade do estado de São Paulo, especialista em patriarcado e cotidiano feminino na Primeira República. Talvez ela pudesse desvendar o mistério por trás daquele leque modificado. Quando a doutora Olívia Santos viu as ampliações digitais, sua reação foi de um entusiasmo acadêmico imediato e evidente. "Vocês têm ideia do que isso pode representar?" perguntou ela, seus olhos brilhando por trás das lentes dos óculos. Em 1905, havia relatos, muitas vezes fragmentados em diários privados e inventários post-mortem, sobre noivas que carregavam objetos simbólicos de autodefesa em seus trajes de casamento. Era uma forma de proteção psicológica, um último recurso em um mundo onde as mulheres tinham pouquíssimos direitos. Mas ter uma evidência fotográfica tão clara de um leque de defesa sendo empunhado no dia do casamento, isso é revolucionário. A história da fotografia de casamento de Antônio e Sofia estava prestes a revelar um dos aspectos mais sombrios e menos explorados da vida das mulheres brasileiras no início do século XX. Um sistema de casamentos arranjados que funcionavam como transações comerciais, a violência doméstica institucionalizada pela inação da lei e a ausência quase total de direitos femininos que empurrava mulheres a medidas desesperadas de autopreservação. E tudo isso, de forma surpreendente, documentado acidentalmente em uma fotografia de casamento que, em sua essência, deveria ser apenas um alegre registro de união e amor. Antes de continuarmos, é imperativo esclarecer um ponto crucial. Este conteúdo é estritamente histórico e educativo, fundamentado em pesquisa acadêmica rigorosa sobre um período complexo e muitas vezes doloroso da história brasileira.
Não tem a intenção de incentivar ou glorificar quaisquer práticas de violência ou autolesão. Se você ou alguém que você conhece está atravessando momentos de dificuldade, enfrentando violência ou necessitando de apoio emocional, por favor, não hesite em procurar ajuda profissional. No Brasil, o CVV, Centro de Valorização da Vida, oferece atendimento gratuito e confidencial pelo telefone 188, 24 horas por dia. Você não está sozinho e merece todo o apoio possível. Para compreender o significado profundo daquele estilete oculto no leque e os motivos que levaram Sofia a carregá-lo no dia de seu casamento, é fundamental transportarmos nossa mente para o Brasil de 1905, mais especificamente para a pujante e contraditória São Paulo. Corria o ano em que o café ditava a economia do país. A cidade de São Paulo passava por uma rápida urbanização e modernização, e a influência cultural europeia estava em seu auge, moldando a sociedade e seus costumes. Era um período de progresso acelerado nas grandes cidades, de efervescência econômica e de novas tecnologias, mas para as mulheres brasileiras, em particular, era uma era de controle social absoluto e de direitos praticamente inexistentes. O Código Civil brasileiro, que regulava aspectos fundamentais como casamentos, propriedade e direitos familiares em 1905, ainda era uma colcha de retalhos de leis herdadas das ordenações filipinas portuguesas do século XVII, com algumas poucas modificações que não alteravam sua essência patriarcal. Segundo essas leis arcaicas, uma mulher casada era juridicamente considerada relativamente incapaz. Isso significava que ela não podia assinar contratos, não tinha permissão para trabalhar fora de casa, sem a autorização expressa do marido, não podia abrir uma conta bancária em seu próprio nome, nem viajar desacompanhada. O marido detinha a autoridade legal total sobre a esposa, sobre os filhos e sobre todos os bens do casal, agindo como um tutor vitalício. Mais grave ainda, o conceito legal de violência doméstica, como o entendemos hoje, era inexistente. Um homem tinha o direito reconhecido pela sociedade e tacitamente pela lei de usar força física moderada para corrigir a esposa. Esse eufemismo disfarçava o que era, na prática, o direito de correção marital. Bater na esposa não era considerado crime. Era visto como uma prerrogativa masculina para manter a ordem no lar. E o divórcio, no sentido de uma dissolução legal do casamento que permitisse um novo matrimônio, era absolutamente impossível. O casamento católico era indissolúvel. Uma vez casada, a mulher estava irrevogavelmente presa àquele relacionamento até a morte, não importando quão violento, abusivo ou insuportável ele se tornasse. Nesse contexto social e legal profundamente opressor, os casamentos arranjados eram a norma, e não a exceção, especialmente entre as famílias de classe média e alta, que buscavam consolidar fortunas e alianças sociais. Os pais decidiam o futuro matrimonial de suas filhas com base em critérios estritamente econômicos e de status social. A opinião da noiva era secundária, quando sequer era consultada. Jovens moças, muitas vezes com 18 ou 19 anos, eram entregues a homens que mal conheciam, com quem teriam que passar o resto de suas vidas, sem qualquer possibilidade de escape. Agora, se você está achando essa imersão na história tão inquietante quanto eu, considere compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. É fundamental que mais pessoas compreendam esses capítulos frequentemente ocultos da nossa história social, para que possamos valorizar as conquistas atuais e continuar lutando por um futuro mais equitativo. Clique no botão de compartilhar agora e ajude a expandir essa importante discussão. O sistema legal que regulava os casamentos no Brasil de 1905 era uma complexa teia de normas, profundamente enraizada em uma desigualdade de gênero secular. Sua base ainda eram as ordenações filipinas, um código legal português datado de 1603, que, embora houvesse sido parcialmente atualizado ao longo dos séculos, mantinha sua essência patriarcal inalterada. Sob essas leis, o casamento era visto duplamente, como um sacramento religioso indissolúvel e como um contrato civil no qual a mulher era claramente a parte subordinada. O Código Civil brasileiro, que estava em fase de elaboração na época
e seria promulgado apenas em 1916, viria a codificar legalmente essa desigualdade de forma explícita. O artigo 233 desse futuro código, por exemplo, declararia sem rodeios que o marido é o chefe da sociedade conjugal, enquanto o artigo 242 listaria as responsabilidades da mulher casada, que incluíam a obrigação de obediência ao marido. Não se tratava de uma linguagem figurativa ou de uma mera tradição. Era a lei formal do país. Uma mulher casada, sem a autorização escrita do marido, não podia sequer trabalhar fora de casa, aceitar uma herança, comprar ou vender propriedades, fazer empréstimos, assinar contratos ou representar-se legalmente em um tribunal. Se desejasse abrir uma conta bancária, a assinatura do marido era indispensável. Se quisesse viajar para outra cidade, precisava de uma permissão por escrito. Era legalmente tratada como uma menor de idade permanente, independentemente de sua capacidade intelectual ou maturidade pessoal. O infame direito de correção marital, embora não estivesse codificado de forma explícita em um artigo de lei, era amplamente reconhecido pela jurisprudência da época e pela prática legal. Juízes de família aceitavam como legítima a aplicação de força moderada pelo marido para corrigir comportamentos da esposa que ele considerasse inadequados. O que constituía força moderada era uma interpretação maleável, geralmente a favor do marido. Apenas a violência que resultasse em ferimentos graves e visíveis era ocasionalmente punida, e mesmo assim, as sentenças eram frequentemente leves, muitas vezes com desfechos favoráveis ao agressor sob o pretexto de defesa da honra. Casos de violência doméstica raramente chegavam aos tribunais, pois a própria estrutura legal e social desencorajava qualquer denúncia. Se uma mulher tentasse processar o marido por abuso, ela precisaria de testemunhas dispostas a depor contra um homem da família, o que era socialmente inaceitável. Além disso, precisaria de representação legal, mas advogados da época eram relutantes em aceitar casos contra maridos sem provas absolutamente conclusivas, que eram quase impossíveis de obter no ambiente doméstico. E mesmo que o caso fosse levado a julgamento, o juiz frequentemente decidia que o marido estava simplesmente exercendo seu direito de manter a ordem em sua própria casa. O divórcio, no sentido moderno de dissolução legal do casamento com o direito a um novo casamento, simplesmente não existia. O máximo que podia ser obtido em casos absolutamente extremos era o desquite, uma separação legal que permitia aos cônjuges viverem separadamente e administrarem suas propriedades de forma independente, mas eles permaneciam casados aos olhos da lei e da igreja. Nenhum dos dois podia casar novamente, e o desquite só era concedido em circunstâncias raríssimas: adultério comprovado, tentativa de assassinato ou abandono prolongado. Para uma mulher obter o desquite de um marido violento, a tarefa era quase impossível. Ela precisaria provar em tribunal que a violência era excessiva e intolerável, o que significava ferimentos documentados repetidamente. Precisaria ter para onde ir e como se sustentar, pois o desquite não garantia pensão alimentícia automaticamente e ainda enfrentaria o ostracismo social completo, pois uma mulher desquitada era vista como uma falha moral e não como uma vítima. Nesse contexto legal e social absolutamente opressor, a prática dos leques de defesa fazia um sentido terrível e urgente. Era uma das poucas formas de controle que as mulheres tinham sobre seus próprios corpos e destinos. Se a vida se tornasse verdadeiramente insuportável, se a violência fosse extrema demais, se o desespero se tornasse total e a fuga impossível, elas buscavam qualquer forma de esperança ou escape. Não era uma boa situação, era trágica e terrível, mas era o reflexo de um sistema brutal que as encurralava. A Igreja Católica, que detinha o controle dos sacramentos do casamento, tinha uma posição complexa sobre a questão. Publicamente, condenava atos extremos de desespero como pecado mortal, mas padres confessores, em particular, às vezes demonstravam uma compreensão mais pastoral pelas mulheres que confessavam possuir tais objetos sem usá-los. Um manual de confessores de 1890, encontrado nos arquivos de uma arquidiocese em São Paulo, continha instruções sobre como lidar com mulheres que confessavam possuir objetos de proteção simbólicos.
O manual instruía sobre a compreensão pastoral em situações de desespero matrimonial, reconhecendo implicitamente a realidade angustiante que muitas mulheres enfrentavam. Era uma posição reveladora, pois a Igreja reconhecia tacitamente que algumas mulheres viviam situações tão desesperadoras que a mera posse de símbolos de controle sobre seu destino era uma necessidade psicológica para a sobrevivência mental, mesmo que a prioridade fosse manter os casamentos intactos. Foi nesse cenário de desamparo oficial e desespero silencioso que surgiu, de forma completamente não oficial e nunca documentada em registros formais, a prática dos leques de defesa. Mulheres que estavam prestes a se casar, especialmente aquelas forçadas a uniões arranjadas com homens desconhecidos ou de reputação violenta, começaram a carregar pequenos leques modificados, escondidos em suas roupas de noiva ou em seus acessórios, como talismãs de proteção e, em última instância, de autodefesa. Não era um objeto para ser usado de forma indiscriminada contra qualquer um, mas para si mesmas, como um símbolo de que mantinham alguma agência sobre sua própria vida e corpo, uma representação de controle, caso o casamento se revelasse insuportável e perigoso. A existência dessa prática era conhecida apenas através de sussurros, de histórias passadas em voz baixa entre mulheres, de raras menções em diários privados ou em correspondências clandestinas. Médicos da época ocasionalmente faziam referências veladas a jovens esposas que haviam enfrentado situações desesperadoras nos primeiros meses de casamento, apresentando ferimentos misteriosos. Padres confessores sabiam que algumas mulheres carregavam esses objetos e debatiam em tratados teológicos questões morais relacionadas, mas não havia documentação fotográfica formal ou evidência material tão clara até agora. A doutora Olivia Santos, a historiadora, havia estudado esse fenômeno em profundidade. Ela havia encontrado menções em cartas privadas de mulheres da época, em diários que nunca foram publicados e em processos judiciais onde famílias tentavam lidar com tragédias. Era um segredo feminino, uma rede de apoio invisível, explicou ela a Lucas e Dona Cecília. As mães ensinavam às filhas, as tias passavam para as sobrinhas. Havia uma rede informal de mulheres que ofereciam apoio emocional, prático e, às vezes, até ferramentas de autoproteção. O leque, nesse contexto, era pequeno o suficiente para ser discretamente escondido nas dobras volumosas dos vestidos de noiva da época. As mangas compridas, as saias amplas e a profusão de rendas e babados criavam inúmeros esconderijos. A noiva levava o objeto durante a cerimônia, como uma forma de manter algum controle sobre seu destino. Se tudo corresse bem, se o marido se revelasse gentil, se a vida matrimonial fosse tolerável, ela simplesmente guardava o leque e talvez nunca precisasse pensar em seu propósito original. Mas se o pior acontecesse, ela tinha uma saída. Voltando à fotografia de Antônio e Sofia, Lucas começou a examinar outros detalhes da imagem sob ampliação extrema. O rosto de Sofia, que parecia sereno e recatado à primeira vista, mostrava, sob análise cuidadosa, uma tensão sutil em seus músculos faciais. Seus olhos não sorriam, mesmo que sua boca esboçasse um sorriso formal e contido. Sua postura era rígida, quase tensa. Seus dedos ao redor do leque escondido estavam visivelmente crispados, apertando o objeto com uma força que transcendia a mera formalidade. Era o retrato de uma mulher em seu dia de casamento que não estava feliz. Estava apreensiva, com uma camada de medo disfarçada sob a etiqueta social. Antônio, por outro lado, parecia exalar confiança e satisfação. Sua postura era relaxada, quase arrogante, seu olhar direto e desafiador para a câmera, seu bigode cuidadosamente aparado. Ele era o retrato perfeito do noivo bem-sucedido e poderoso da época. Mas havia algo em sua expressão, uma certa dureza ao redor da boca e um brilho nos olhos que sugeria uma personalidade controladora e talvez cruel. Lucas não sabia se estava lendo demais na fotografia ou se realmente havia pistas visuais do relacionamento tóxico que estava por vir. Dona Cecília Noronha, ao ver as análises detalhadas de Lucas e ouvir as explicações elucidativas da doutora Olivia, decidiu que era hora de desvelar a história completa que sua família havia mantido em segredo por mais de um século. Meu avô Antônio não era um homem bom,
disse ela com voz firme, apesar da idade avançada. Minha avó Sofia sofreu muito durante o casamento. Ela teve 4 filhos, incluindo minha mãe, e viveu em constante medo. A família sempre soube disso, mas nunca falávamos abertamente. Era considerado vergonhoso. Mas agora, vendo essa fotografia e compreendendo o significado daquele leque, acho que minha avó Sofia merece que sua história, e a de tantas outras, seja finalmente contada. Sofia Albuquerque nasceu em 1887 na capital paulista, filha de um comerciante de tecidos portugueses endividado, Manuel Albuquerque, e de Helena da Costa, filha de fazendeiros do interior de São Paulo. Era a segunda de 3 filhas. A família vivia confortavelmente, mas sem grandes riquezas, em um sobrado no bairro da Luz. Sofia recebeu uma educação básica em casa, como era comum para moças de sua classe, aprendendo a ler, escrever, bordar e tocar piano. Aos 18 anos, em 1905, Sofia foi apresentada formalmente à sociedade paulistana em um concorrido baile. Era considerada uma jovem bonita, educada e de família respeitável, o que a tornava um bom partido matrimonial. Vários jovens de famílias influentes manifestaram interesse, mas foi Antônio Ramos quem pediu formalmente sua mão aos pais de Sofia. Antônio tinha 35 anos. Era filho único de imigrantes italianos prósperos que possuíam vastas terras para plantio de café no interior e uma próspera casa comercial em São Paulo. Era considerado um partido excelente, mas havia rumores sobre Antônio, sussurros entre as famílias que ele tinha um temperamento explosivo, que havia tratado mal uma noiva anterior cujo noivado fora rompido misteriosamente. Uma das tias-avós de Sofia, Dona Emília, tentou alertar a mãe da moça sobre a reputação de Antônio, mas foi veementemente ignorada. A proposta de casamento de Antônio Ramos era financeiramente vantajosa demais, a ponto de ser irrecusável para a família de Sofia, que estava com sérias dificuldades econômicas. A aliança entre a família Albuquerque, com suas conexões sociais urbanas, e a família Ramos, com sua riqueza cafeeira, beneficiaria ambos os lados e resolveria os problemas financeiros de Manuel Albuquerque. O casamento foi arranjado rapidamente, com pouca consideração pelos sentimentos da noiva. Sofia teve contato mínimo com Antônio antes do casamento. Eles se encontraram talvez 5 ou 6 vezes, sempre sob a supervisão rigorosa de familiares. As conversas eram superficiais e formais. Sofia não teve a oportunidade de avaliar verdadeiramente o caráter do homem com quem estava prestes a passar o resto da vida, mas percebia sua forma controladora de falar, a maneira como ele esperava concordância imediata com suas opiniões e o modo como ele a olhava, não com afeição, mas com uma espécie de posse antecipada e objetificação. Foi a tia de Sofia, Dona Emília, que lhe deu o leque modificado. 3 dias antes do casamento, ela chamou a sobrinha para uma conversa privada e séria. Sofia, você está prestes a se casar com um homem que, pelo que se comenta, você mal conhece e que tem uma reputação duvidosa, disse Emília diretamente, sem rodeios. Espero, do fundo do meu coração, que ele seja gentil e bom, mas se não for, você precisa saber que tem opções, mesmo que limitadas. E então, com a voz embargada, entregou-lhe o pequeno leque de plumas e madrepérola, que tinha uma lâmina oculta em sua estrutura. Isto aqui, sussurrou Emília, é um símbolo que muitas de nós carregamos, mencionado em relatos de outras mulheres. Representa sua autonomia pessoal, sua capacidade de se defender quando ninguém mais o fará. Espero sinceramente que você nunca precise sequer pensar nisso. Mas se um dia a vida se tornar insuportável, se sua integridade for ameaçada, lembre-se que você tem uma forma de se proteger, de buscar sua própria ajuda. Sofia ficou confusa e assustada inicialmente. A ideia de carregar uma arma em seu vestido de noiva parecia estranha e excessivamente pessimista. Por que sua tia estava lhe dando aquilo em vez de conselhos otimistas e votos de felicidade? Mas Dona Emília explicou que ela mesma havia carregado um objeto similar em seu próprio casamento décadas antes. Felizmente, nunca precisei sequer pensar em usá-lo, disse ela. Seu tio, apesar de seus muitos defeitos, nunca foi um homem violento. Mas conheci muitas mulheres que não tiveram essa sorte. Mulheres presas em casas com homens cruéis,
sem nenhuma saída legal, sem voz, sem direitos. Algumas adoeceram gravemente, outras se perderam na dor. O leque é um símbolo de que você mantém uma escolha, uma forma de agência sobre seu próprio corpo e destino. Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que as mulheres daquela época, encurraladas por leis e costumes, tinham o direito de fazer essa escolha desesperada pela autodefesa? Foi uma forma de resistência ou de puro desespero diante da impossibilidade? Quero saber o que você pensa sobre essa situação impossível e as medidas extremas que elas foram forçadas a tomar. O cotidiano do casamento de Sofia e Antônio, na capital paulista, seguiu padrões rígidos estabelecidos pela sociedade da época. Antônio saía pela manhã para administrar suas fazendas de café no interior e sua casa comercial no centro da cidade. Sofia ficava em casa, supervisionando as empregadas domésticas, cuidando dos afazeres considerados apropriados para uma senhora de sua classe. Bordado, planejamento de refeições e visitas sociais cuidadosamente controladas. A casa onde viviam era um majestoso casarão de 3 andares na Avenida Paulista, endereço de prestígio no coração da elite paulistana. Tinha salões de visitas com móveis importados da Europa, salas de jantar formais, quartos para a família e aposentos separados para os empregados. Era uma casa materialmente confortável e luxuosa, mas emocionalmente para Sofia era uma prisão dourada. As refeições eram rituais diários de tensão. Antônio esperava que a comida fosse servida pontualmente às 13 horas para o almoço e às 20 horas para o jantar. Ele esperava silêncio das crianças e uma aprovação entusiástica de Sofia sobre qualquer opinião que ele expressasse, por mais trivial que fosse. Se a comida não estivesse ao seu gosto, ele criticava duramente, às vezes jogando pratos ou talheres de forma intimidadora. Sofia aprendeu rapidamente quais pratos ele preferia e os preparava obsessivamente. As noites eram piores. Antônio bebia pesadamente, como muitos homens de sua classe e época. Não apenas café, que ele produzia, mas também licores finos e aguardente. Quando bebia, seu temperamento ficava ainda mais imprevisível e volátil. Podia ficar sentimentalmente expansivo, querendo demonstrar afeto de forma possessiva e sufocante. Ou podia ficar argumentativo e agressivo, procurando os menores motivos para iniciar uma briga. Sofia desenvolveu uma sensibilidade aguçada para seus humores, tentando antecipar e evitar as inevitáveis explosões de raiva. A violência física, quando ocorria, era sempre em lugares que podiam ser cobertos por roupas, braços, costas, pernas. Antônio era meticuloso nesse aspecto, pois mesmo na sociedade permissiva daquela época, marcas visíveis no rosto ou pescoço de uma esposa causariam comentários desconfortáveis e levantariam suspeitas. Era uma violência calculada, não uma perda completa de controle. Mas talvez pior que a violência física fosse a violência psicológica constante e corrosiva. Antônio criticava a inteligência de Sofia, chamando-a de estúpida, quando ela expressava qualquer opinião própria. Criticava sua aparência, comparando-a desfavoravelmente com outras mulheres. Criticava suas habilidades maternas, dizendo que ela estava criando os filhos inadequadamente. Era uma erosão constante de sua autoestima e senso de valor. Sofia tentou falar com sua mãe uma vez, alguns meses após o casamento, durante uma visita à casa da família, mas Dona Helena, sua mãe, simplesmente aconselhou paciência e oração. Todos os casamentos têm suas dificuldades, disse ela, com uma resignação que Sofia não compreendia. Você precisa aprender a ser uma esposa melhor. Quando você agradar a Antônio mais completamente, ele será mais gentil. Era a resposta padrão da época. Culpar a mulher e exigir que ela se adaptasse melhor ao abuso. Isolada e sem apoio externo, Sofia se voltou para o que muitas mulheres de sua época faziam: a religião e a busca de consolo interno. Frequentava a missa diariamente, encontrando no ritual e na oração um alívio temporário para sua angústia. Era comum que mulheres de classe média e alta daquela época desenvolvessem dificuldades emocionais significativas devido às pressões sociais e à falta de autonomia. O leque que Sofia havia recebido de sua tia permanecia guardado em um pequeno compartimento secreto em seu guarda-roupas, atrás de um painel falso.
Ela o checava ocasionalmente para garantir que ainda estava lá, como alguém verifica um talismã de proteção. Não planejava usá-lo sem extrema necessidade, mas saber que estava disponível proporcionava um conforto psicológico essencial para sua sobrevivência. Sofia aceitou o leque de sua tia e o escondeu entre suas roupas pessoais. No dia do casamento, 15 de agosto de 1905, ela o colocou discretamente em um pequeno bolso costurado na parte interna da manga de seu volumoso vestido de noiva. Ninguém sabia que estava ali, exceto ela e a tia Emília. Durante a cerimônia na imponente Catedral da Sé, Sofia segurou o leque através do tecido, sentindo seu peso pequeno, mas significativamente presente. Era sua garantia, seu último recurso. A fotografia foi tirada no renomado estúdio de José Estevão, um dos fotógrafos mais conceituados de São Paulo na época, localizado na Rua Direita, no coração comercial da cidade. Era costume que casais abastados fizessem retratos formais após a cerimônia religiosa, antes do opulento almoço de celebração. Antônio e Sofia posaram conforme as instruções do fotógrafo, que meticulosamente arrumava seus modelos. "Mãos unidas, por favor", disse ele, para demonstrar a união matrimonial e a cumplicidade do casal. Foi nesse momento que Sofia, provavelmente sem pensar completamente nas consequências ou na capacidade tecnológica da câmera, posicionou o leque entre suas mãos, de modo que a ponta afiada ficasse parcialmente visível. Talvez fosse um gesto inconsciente de desafio, uma forma subversiva de documentar aquele momento de sua vida, quando ainda tinha um resquício de controle sobre seu destino. Ou talvez, e mais provavelmente, ela simplesmente não pensou que a tecnologia fotográfica da época, com suas limitações de nitidez, capturaria detalhes tão minúsculos. Mas ali ficou registrado, preservado em nitrato de prata sobre papel, o segredo e a resistência silenciosa de Sofia. Os primeiros meses do casamento confirmaram os piores temores de Sofia. Antônio revelou-se um homem controlador, ciumento e, quando contrariado, inegavelmente violento. Ele decidia tudo: o que ela vestia, com quem conversava, quando podia sair de casa. Criticava constantemente sua aparência, suas habilidades domésticas, sua inteligência. E quando Sofia protestava ou chorava, ele exercia o que considerava seu direito legal de correção marital. Ele era cuidadoso para não deixar marcas visíveis, pois isso seria considerado excessivo mesmo para os padrões da época, mas deixava dor, humilhação e medo profundos. Sofia pensou em usar o leque diversas vezes nos primeiros anos, especialmente depois que nasceu seu primeiro filho em 1907, e ela percebeu que estava irrevogavelmente presa àquela realidade. Com uma criança, a possibilidade de fuga parecia inexistente. Se ela morresse, o bebê ficaria com Antônio, mas se vivesse, poderia pelo menos tentar proteger o filho. O leque, que inicialmente era uma saída potencial, transformou-se em um lembrete silencioso de que ainda tinha tecnicamente uma escolha, mesmo que as circunstâncias a impedissem de exercê-la plenamente. Com o passar dos anos e o nascimento de mais 3 filhos, a situação melhorou marginalmente. Não porque Antônio tenha se tornado mais gentil, mas porque Sofia aprendeu a evitar confrontos, a antecipar seus humores e a se tornar praticamente invisível quando necessário. Desenvolveu o que mulheres daquela época chamavam de estratégias de sobrevivência matrimonial. Uma vida de caminhar sobre ovos, de suprimir sua própria personalidade, de existir principalmente para servir e para não provocar a ira do marido. Dona Cecília Noronha, a neta, contou que cresceu vendo a avó Sofia como uma mulher silenciosa e submissa.